Olá! A gente vive se perguntando, como é que se consegue entender este mundo tão complexo ao nosso redor? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na origem daquelas ferramentas que nos ajudam a decifrar a nossa própria sociedade. É uma história em tanto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Todo santo dia é uma avalanche de notícias, de conflitos, de tecnologia nova. Parece um verdadeiro caos. Mas, e se existisse um jeito de enxergar uma lógica por trás disso tudo? Então, é exatamente aí que entram as ciências sociais. A proposta delas é funcionar como se fossem óculos especiais, sabe? Lentes que nos permitem ver o que normalmente é invisível, as estruturas, as dinâmicas, as relações de poder que acabam moldando o nosso dia a dia. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa essa jornada em um mundo que estava literalmente pegando fogo. Um mundo em plena agitação. Depois, vamos conhecer as três ciências irmãs, entender como o kit de ferramentas delas se unifica e, no final, por que isso tudo é tão importante para a gente hoje. Então, vamos lá. Para a gente entender o porquê do surgimento dessas novas ciências, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para uma época de transformações gigantescas. Tenta imaginar o cenário. Num período de tempo bem curto, o mundo virou de ponta cabeça. Primeiro, o iluminismo veio e plantou a sementinha da razão. Logo em seguida, pá! A Revolução Francesa demolindo as velhas monarquias. E como se não bastasse, a Revolução Industrial chegou e mudou completamente o jeito como as pessoas viviam, como trabalhavam. Foi um turbilhão que gerou uma instabilidade que ninguém nunca tinha visto antes. E claro, com essa instabilidade toda, começaram a pipocar problemas super urgentes. Cidades crescendo de forma descontrolada, condições de trabalho péssimas, uma desigualdade que saltava aos olhos. Essa mistura explosiva ficou conhecida como a questão social. E as explicações antigas, baseadas em religião ou filosofia, simplesmente não davam mais conta do recado. E aqui está o pulo do gato. A filosofia e a teologia, sozinhas, não eram mais suficientes. Surgiu a necessidade de olhar para a sociedade com o mesmo rigor científico que se olhava para a biologia ou para a física. Era preciso um método para analisar cientificamente esses novos problemas sociais e, quem sabe, propor soluções. Foi exatamente dessa necessidade que nasceram então as chamadas três ciências irmãs. Cada uma oferecendo uma lente diferente, um olhar único para observar o mundo social. Olha que legal como essa tabela organiza as ideias. A sociologia, focada nessas novas sociedades industriais, querendo entender como elas se organizavam. A antropologia, olhando para a imensa diversidade das culturas humanas. E a ciência política, claro, de olho no poder, no Estado, na governança. Três focos diferentes, mas com um objetivo em comum: decifrar a vida em sociedade. A sociologia trouxe conceitos muito poderosos. Pega a anomia, de Durkheim. Ela descreve exatamente aquela sensação de estar perdido, sem rumo, no meio de tanta mudança. Um sentimento que, vamos combinar, ecoa bastante hoje em dia, né? Com a velocidade da tecnologia, das transformações culturais, a gente se sente meio assim, desorientado. Aí vem Max Weber e fala da ação social. A sacada dele foi nos fazer olhar para o indivíduo, para entender que as nossas ações são pensadas com base nos outros, uma coisa que a gente faz o tempo todo. É só pensar nas redes sociais. Cada post, cada foto, estamos sempre pensando na reação das outras pessoas. Isso é a pura definição de ação social. E não dá para não falar de Karl Marx, claro. Para ele, o grande motor que move a história é a luta de classes. Uma ideia que, com certeza, continua super presente nos debates de hoje sobre desigualdade de renda, direitos trabalhistas e a concentração de riqueza no mundo. Enquanto isso, a antropologia tinha outra missão: mergulhar de cabeça em culturas diferentes para entender como elas funcionam, sabe? Em seus próprios termos. Isso é fundamental para a gente aprender a lutar contra o etnocentrismo, que é aquela mania de achar que a nossa cultura é a régua certa para medir todas as outras. Já a ciência política foi se dedicar a uma tarefa fascinante: desmontar a máquina do poder. Como é que ele funciona? O que faz com que ele seja aceito? São perguntas que vêm lá desde Maquiavel e chegam até as análises que fazemos hoje sobre democracias, governos e movimentos sociais. Mas aqui vem o ponto-chave. Nenhuma dessas lentes, sozinha, dá conta do recado. A verdadeira mágica acontece quando a gente junta todas elas. E é isso que a gente vai ver agora. É isso. Olhar com uma lente só nos dá apenas um pedacinho da realidade. É aquela velha história de tentar descrever um elefante tocando só na tromba. Não funciona.
Agora, quando a gente integra as visões, aí sim, conseguimos montar o quebra-cabeça e ver a imagem completa. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar isso. Pega um problema gigante como a desigualdade social no Brasil. Uma lente só não dá conta. A sociologia vai lá e mostra as estruturas de classe, as barreiras para subir na vida. A antropologia vem e revela como a discriminação e o racismo criam significados que só pioram a situação. E aí, a ciência política analisa as leis, as políticas, o acesso ao poder, ou seja, quem pode manter ou mudar isso. Sozinhas, elas contam parte da história. Juntas, elas revelam um sistema completo. E qual o resultado? São 3 perspectivas que, quando somadas, criam um entendimento, nossa, muito mais profundo, muito mais completo da nossa realidade. Tá legal, mas e daí? Por que tudo isso importa para nós aqui e agora? Bom, porque ter esse conhecimento na prática é quase como ter um superpoder. Com esse kit de ferramentas em mãos, a gente começa a questionar o que parece óbvio, a duvidar do tal senso comum. Começamos a enxergar as relações de poder por trás das manchetes. Passamos a entender melhor os desafios globais, como migração ou o impacto da inteligência artificial. E o mais importante de tudo, nos tornamos cidadãos e cidadãs mais conscientes, mais capazes de participar dos debates que vão moldar nosso futuro. E essa é a grande lição. Esse conhecimento não é só para fazer uma prova, para passar de ano. É uma ferramenta para a vida toda. Uma ferramenta que ajuda a gente a navegar neste mundo complexo e, quem sabe, até a transformar a nossa realidade. Então fica a pergunta para reflexão. Agora, com essas lentes em mãos, que parte do mundo vai ser a primeira a ser vista de um jeito diferente? Qual assunto do dia a dia, no trabalho, nas notícias, nas relações, vai ganhar uma nova perspectiva? A descoberta, ela está só começando.